Olha, o avivamento moraviano, ele vai trazer um outro avivamento, que vai ser o wesleyano, entendeu? E quando eu falo wesleyano, gente, mais uma vez, não é da igreja wesleyana. Aliás, a igreja wesleyana precisa se avivar. É o avivamento wesleyano por causa do movimento, né? Que o Wesley começou. E aí a gente vai entender algumas coisas aqui interessantes. Existia um homem chamado o George Whitefield, que nós fomos até na cidade dele, lá em Gloucester, com o pastor Cido, só que a gente visitou a casa do Roberto Hikes, mas a gente foi na igrejinha lá que ele pregava, né? Que o Whitefield pregava lá. E esse homem aí, ele vai ser um grande expoente aí para a obra, né? Quando eu passo lá em Oxford, perto do Lincoln College, eu fico lá parado, orando. De vez em quando eu choro ali, porque tudo aconteceu ali. Rapaz, se nosso pessoal soubesse que em Oxford vivia chorando o dia inteiro. A Guerra dos Chorões. A Cry Church. Entendeu? Porque em Oxford, você fala assim, ó, aqui o cara pregou, aqui ele morreu, aqui ele orou, aqui aconteceu isso, entendeu? E você, eu ainda eu pegava aquele ônibus para dar aula aí, eu descia lá na rodoviária e muitas vezes eu vinha chorando e via daquele povo na rua, pai, tudo desviado, aquele povo tudo bagunçado, rapaz, mulher com mulher beijando. Eu falei, meu Deus, o diabo é desgraçado, né? Na onde foi avivamento, onde aconteceu avivamento que o pessoal na rua, rapaz, caía no chão com o poder de Deus. O diabo fez a festa aí hoje aí, ó. Eu estou perguntando para Deus qual que é a nossa tarefa nisso tudo, né? Ficar assistindo de camarote? Eu acho que não. Então, é desafiador. Só sabe, ó, eu estou falando isso porque eu andei aqui nas ruas de Oxford. Só sabe isso quem anda aí, para entender o que eu estou falando, né? Meu Deus do céu. Vamos então encarar aqui o avivamento wesleyano. No dia 1º de janeiro de 1739, John Charles e muitos outros metodistas primitivos, orando e buscando ao Senhor, o Espírito Santo desceu sobre eles e cantava e rolava no chão. No entanto, não ficou só nisto. Eles abalaram o país com a palavra da graça. Olha, aqui no Brasil, uma ala tradicional dessa igreja tentou esconder isso aí, né? Mas glória a Deus, porque foram achados livros e atas e comprovaram que eles até em línguas estranhas falavam, entendeu? Era o poder de Deus. Eu tenho um livro aqui do Fitchett, que ele conta que o Wesley expulsou um demônio cantando uma vez. Ele chegou na cidadezinha aí, na Inglaterra, tem uma pessoa endemoniada, ele relata lá no diário, contorcia, a voz cavernosa, caída no chão, se torcendo. Ele falou assim, irmãos, esse aqui vai sair com louvor. Aí ele abriu o inário e começou a cantar, o demônio foi embora. Glória a Deus, né? Aleluia. Eles pregavam e as ruas eram paradas pelo poder de Deus. Gente, pensa nisso aí. Pensa nisso aí. A unção que os caras tinham contagiava as pessoas, né? Em Falmouth, a gente precisa ir lá depois, nesse lugar para o sítio, Falmouth. Alguém jogou uma pedra em John Wesley, numa distância de 3 metros. A pedra foi lançada, mas nunca chegou na cabeça do pregador. Segundo algumas pessoas que moravam na época lá, diz que eles viram que virou um pó, que a pedra dissolveu no ar. Eu acredito. Está escrito nos livros, alguém presenciou. Multidões se ajuntavam numa época sem internet, divulgação. Opa, vocês estão me ouvindo aí? Ué, parou aqui tudo. Está me ouvindo aí? Estou ouvindo. Ah, tá. Aqui parou tudo. Vocês ficaram tudo parado. Mexe aí. Aí, agora, Victória. Multidões, é porque parou mesmo, né? Agora voltou. Multidões se juntavam numa época que sem internet de divulgação ou sistema de som. No dia 1º de Agora, abril. aí, Oi. Parou? aí, Voltou. agora voltou. Voltou. Voltou agora aí. No dia 1º de abril de 1740, George Whitefield teve sua voz ampliada pelo Espírito Santo para 30 mil pessoas que se acotovelavam baixo do poder do Espírito Santo. Ô, pastor Cido, lá em Bristol tem um lugar chamado Honey Mountain, Montanha do Mel.
fica ali na Rua Charles. Ali tem um local, pastor, que tem uma plaquinha. Eu falei com o pastor, pastor La Rosa, que ia lá, com esse fim, acabei que vim embora e esqueci. Mas a gente precisava ir lá um dia, só para fazer isso aí. Tem uma plaquinha lá escrito, no metal. Aqui John Wesley pregou pela primeira vez. Ali em Bristol, pastor. Ele travou uma discussão com o Whitefield, porque ele falava assim, não, Whitefield, tem que pregar na igreja, o templo. Aí o Whitefield falou assim para ele assim, vem cá, abra a Bíblia aí, falou para ele. Me mostra aí, se Jesus só pregava na sinagoga. Vem aí, ó. Onde é que ele pregou esse Sermão do Monte aí? Onde ele pregou o Pai Nosso? Onde ele pregou? Ele foi dando. Aí João Wesley se convenceu. Aí João Wesley saiu nesse lugar, ele estava em Bristol esse dia. Ele estava em Bristol. Aí de manhã, nesse lugar aí, tinha ali embaixo, nessa Ronde Malte aí, tem um negócio antigo de mineiros, de escavação, de carvão. O Wesley pregou ali, 5 horas da manhã, quando os mineiros estavam chegando para trabalhar. Aí diz a história que você via na cara dos mineiros um suco branco, aquela lágrima descendo a poeira. 300 pessoas ouviram o evangelho ali naquele dia com Wesley. Depois ele foi para uma praça, deu 14 mil pessoas. Ele chegou a pregar para 20 mil pessoas, sem microfone. E todo mundo ouvia. E o poder de Deus descia. Cada vez que eu leio isso, irmãos, eu fico assim, desesperado. Meu Deus, eu preciso mais dessas coisas. Voltando ao texto aí. Com o passar do tempo, multidões afluíam e eram aos milhares. O Wesley percebeu que pregando no cemitério, olha só que interessante isso aí, gente. O Wesley percebeu que pregando no cemitério, onde o chão era plano e o templo, com sua arquitetura de cavidades medievais, dava um bom plano de acústico. Então, por isso que alguém pergunta assim para vocês, por que o Wesley pregava em cima dos túmulos? Era normal pregar, por causa disso. O túmulo era plano terreno, e ele tinha uma boa acústica nas igrejas, para ajudar no som dele. Ele subia nas tumbas dos mortos para falar aos vivos, como se fosse um arauto sobre a velha e fria religião anglicana, trazendo o entusiasmo a uma geração oca e vazia, caída pelo gin, pelo álcool e as promiscuidades sexuais. Pessoal, nessa época aí, o inglês consumia 30 milhões de barris de gin, toda a Inglaterra. É muito gin, é muita pinga. Eles tinham um lugar chamado pub, e os pubs tinham... inclusive, eu vi um pub desse aí em Oxford, eu entrei para ver, estava lá. Alguns têm ainda. É um local, Adalberto, que eles puxavam uma tampa, o cara estava bêbado, não dá para chegar em casa, às vezes caindo neve, muito frio, jogava o cara lá embaixo. Amanhecia lá 40 homens, 20 homens, tudo babando, tudo cheirando mal, cheio de pinga. Imagina que situação. Foi essa Inglaterra que eles encontraram. Eu não acho que muda muito da nossa época, não, sabe? Eles encontraram na Inglaterra, onde o rei era devasso, cheio de mulheres, né? O povo era altamente alcoolizado, não havia pudor entre as pessoas, era uma Europa totalmente abandonada à promiscuidade. E esses homens, cara, foram para as ruas, né? Levantaram sua voz. O Wesley, em 1750, ele trabalhou na lei seca com o deputado John Howard. Na época não era deputado, era parlamento, né? Hoje tem lá o parlamento com a Casa dos Comuns, né? A Casa dos Lordes. Naquela época era só realmente o parlamento. E o Wesley conseguiu, com este homem aí, criar essa lei da lei seca, humanizar os presídios também, né? Quer dizer, a mensagem deles não era só a Bíblia, tinha um impacto na sociedade, né? E outra coisa interessante, você pode perguntar, mas o que fazia de John Wesley, esse cara aí, esses outros pregadores, né? De chegar nesse lugar assim com autoridade. Então, na verdade, era uma autoridade que Deus dava para eles. Primeiro que eles eram fellows do colégio. Por ser fellows, por ter uma cátedra, né? Eles eram respeitados. Mas quando eles começavam, as pessoas viram que não era nada daquilo da cátedra, né?
Era a unção de Deus mesmo, a palavra pesada. Só que eles ficavam. Tem um quadro aí, no Museu de Londres, do Metodismo, que tem um pessoal na praça, ouvindo Wesley pregar, tem gente em cima da árvore, tem gente no chão sentado, tem ricos na carruagem com lencinho. Ou seja, eles conseguiram fazer uma coisa que nenhuma outra filosofia conseguiu. Veja que a filosofia grega, ela tinha uma separação para os nobres e para os médios, né? A filosofia francesa, que foi a segunda maior, ela também só atingia a aristocracia. O Wesley conseguiu fazer uma coisa em que todo mundo conseguia ouvir, cara. O pobre, o rico, o negro, o branco, o baixo, o alto. Rapaz, era uma cena inusitada. Na história do mundo, não houve essa cena em outro lugar. A mensagem, quer dizer, que não era ele, né, gente? Não era ele. Era o Espírito Santo. Você via pessoas de tudo quanto é lugar se ajeitando para ouvi-lo. Outra coisa importante dessa época é que não tinha apelo para aceitar Jesus. O apelo vai surgir em 1700, quase 1800, com o Charles Finney. Ele vai começar a fazer apelo. Mas no tempo do Wesley não tinha apelo. Era só a mensagem. Só que quando ele acabava de pregar, o pessoal ficava compungido, chorando, caído no chão, gritando, eu preciso de Deus, minha alma está em agonia. Rapaz, que coisa interessante isso. E isso aí toca no coração da gente, né? Vamos ler o finalzinho ali. Aquilo abalou a Inglaterra e a Europa. Quando Wesley faleceu, havia um exemplar da Bíblia em cada lar inglês. Isso é avivamento. Se o avivamento se calar na terra, aumentarão os gritos de tormento no inferno. Meu Deus. Eu vou ler de novo isso aí. Se o avivamento se calar na terra, aumentarão os gritos de tormento no inferno. Por falta da unção, as igrejas inventam programações. Não que nós temos que ser contra a programação. Eu gosto de programação. Aliás, a nossa igreja aí tem programação em cima da outra. O que não pode faltar realmente é a unção de Deus. Porque programação sem unção é um movimento apenas, né? A programação com unção é Deus selando na terra. Quando os joelhos se dobram, mãos se levantam, o inferno se retira, o pecado cai por terra e a glória do Senhor derrama o avivamento. Bom, eu tive uma experiência, irmãos, algumas vezes no meu ministério, não foi uma vez só não, tá? Eu sei que foi uma vez no Rio de Janeiro, outra vez foi em Recife, outra vez foi em Vitória. Eu estava pregando, Adalberto, e uma pessoa se aproximar para me matar, sabe? Com um caco de vidro na mão, com a faca, lá no Rio, na Lagoas, com um pedaço de... um taco taco de sinuca. Em todos os casos que eu estava pregando, essas pessoas não conseguiram me bater. Elas vinham perto de mim, elas caíam para trás, como se tivesse uma força empurrando. Então, na verdade, isso é o diferencial. Eu vi um pregador aí em Swindon, um dia desse, lá perto do Tesco ali. Ali tem um pátio que eles pregam. O cara estava cheio da unção, rapaz. Eu percebia. As pessoas eram tocadas. Então eu creio que a maior autoridade que dá é a unção do Espírito Santo. Vamos continuar aqui. Sim, Wesley registrou em seu diário também, Fitchett relatou que o derramar de Deus veio sobre os metodistas no dia 1º de janeiro de 1789, o chamado Pentecostes Wesleyano. Há referências de Wesley em seus diários a um encontro incomum e poderoso com a presença de Deus em uma reunião da Morávia, na Fairter Street, que é lá em Londres, né? Em janeiro de 1789. Forneceu a unção espiritual que impulsionou seus ministérios evangelísticos e de discipulado adiante. Isso aí aconteceu em janeiro de 1739, certo? Isso foi numa reunião da Fairter Lane, que era de pequenos grupos. A partir desse dia aí, Deus começou a usar eles de forma incomum. Aí depois, no dia 1º de abril,
o Wesley inaugura o seu momento de pregação ao ar livre, né? Na verdade, o Spurgeon é chamado de o príncipe dos pregadores, mas o George Whitefield é chamado dos príncipes dos pregadores ao ar livre, né? Quando ele começou a pregar. Pessoal, de vez em quando aqui as imagens, elas congelam. Vocês estão conseguindo me ver aí? Agora está congelado, ó. E acho que caiu a conexão. Aí voltou. Voltou. Tem hora que congela. Tem hora que congela. Todo mundo fica congelado. É aí? Será que é aí? Porque aqui tá normal a internet. Tá até cheia. Pode ser rede, né? Porque todo mundo tá... Aí. De novo congelou. Aqui, pastor, pelo que a gente está vendo aqui, é a do senhor, porque a minha da agência do pastor Cid não congela para mim. Ah, é? Só o senhor congela. Eu congelei? Tá. Engraçado. Tá com todos os pauzinhos aqui na frente. Agora tá normal, né? Agora tá. Aí, já tá cortando. Interessante. Ué, deixa eu ver aqui. Deixa eu desligar o celular para ajudar. Peraí. Desculpa aí. Deixa eu desligar aqui. Pastor Eliseu, é o seu que está cortando com frequência. A gente está percebendo. E não é de agora. Ele está congelando aí. Ai. Será que... Deixa eu... Ué, mas é tudo ligadinho aqui. Bom, vamos continuar aqui. Tá gravando aqui, tá gravando, entendeu? Qualquer coisa volta lá. Agora vocês congelaram de novo.